Boa noite, caros amigos, novamente aqui no podcast Transformar, para iniciar um bate-papo aqui com um amigo, um orientador, um parceiro, iniciando um programa diferente um pouco para diversificar, né? O Túlio vai estar dirigindo aqui os nossos trabalhos. Ele é do Rocha de Marketing Digital. Quando fiquei conhecendo o Túlio, melhor dizendo, o Túlio, ele, em 30 minutos de conversa, ele me convenceu do podcast. E engraçado que eu teria chego aqui bem tranquilo, só para conhecer e já sair daqui engajado. Apresentador do podcast Influenciadores. Túlio, com você as palavras, Túlio. Já está bastante prático nisso, né, Túlio? Muito bem, muito bem. E muito bem meu jargão no podcast Influenciadores. Estou aqui no Pode Transformar, podcast da GR Gusmão, Transformação de Vidros. Gusmão, é uma honra estar aqui no seu podcast. Obrigado. Muito obrigado. Importante. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação também. Para que os seus clientes, principalmente seus telespectadores, saibam, né? Eu sou da empresa Rocha Marketing Digital, a empresa que cuida do marketing digital da GR Gusmão. E não só isso, né? Cuidamos aí de todo o engajamento e transformação que a empresa vai ter nessa parte daqui para frente, na parte do marketing. E aí estamos aqui na honra de ser convidado no podcast que nós indicamos para a GR Gusmão fazer, porque é a mídia do momento, né? É a mídia que faz mais sucesso de todas as mídias que estão funcionando e estão crescendo. O Brasil já é o terceiro país do mundo em consumo de podcast, né? Bacana. Então a GR Gusmão está no caminho certo, está indo em frente, está com tudo, parabéns. Gatinhando, né? Mas é gatinhando, mas já a passos largos, né? A passos largos, engatinhado mais do que em pé. E parabéns, agradeço estar aqui, estou feliz de estar aqui nesse podcast. Eu falei da Rocha Marketing, sou também apresentador do podcast Influenciadores. Se quiserem, pode acompanhar lá, dar uma olhada no YouTube, que vocês vão encontrar, pode procurar assim, podcast Influenciadores. E também participo do podcast Empreendedores A Liga. Estamos aqui hoje para falar da GR Gusmão, né? Eu vou quase que ser um entrevistador, né? Sou entrevistado também, mas a história hoje aqui não vai ser minha, não. Eu sou entrevistado hoje porque eu sou a empresa que cuida aí do marketing da GR Gusmão, mas nós queremos hoje saber sobre a GR Gusmão. Viu, Gusmão? Aí você está sendo pego de surpresa. Você me entrevistar, eu que vou acabar meio que te entrevistando, Sempre viu? é uma surpresa essa nossa vida, viu? Mas é bom assim. É isso. E aí, Gusmão, então, como já está conversado aqui, já está dito, né, para ninguém estranhar, que sou eu quase praticamente que vou fazer as perguntas aqui, apesar de ter sido convidado para o podcast, porque, Gusmão, justamente eu acho que as pessoas que te acompanham, os seus clientes, seus fornecedores, precisam saber um pouco mais da GR Gusmão, da sua história, como eu fiquei sabendo. Sim. Porque para poder começar o nosso marketing, eu fiz uma entrevista com você, né? Verdade. Eu precisei saber quem é a GR Gusmão, o que essa empresa faz, né? Onde você quer chegar, qual é a sua missão, quais são os seus valores, né? E aí eu senti que era importante que seus clientes soubessem disso. Que do momento, tanto os clientes quanto os fornecedores, que do momento que eles souberem dessa sua trajetória mesmo, por completo, olha, você vai ter aí parceiros fiéis, mais fiéis do que eu acredito que você já tenha, tá? Tanto Sim, fornecedores quanto clientes. Então, Gusmão, eu quero hoje que você abra o coração, vamos conversar aí, falar de vida pessoal, falar da trajetória da sua empresa, tanto das dificuldades quanto das alegrias. E aí eu queria te ouvir, mas já vou deixar pontuado para você não ter erro de se perder. Vamos começar lá do comecinho. Gusmão, como começou? De onde veio, em primeiro lugar, a ideia, talvez o dinheiro, ou como é que você teve
aí a vontade, ou se você aprendeu primeiro, porque eu não sei nada, como boa parte do seu público aqui não sabe nada, Sim. de onde veio a GR Gusmão, se já era esse nome, se já era de vidro, conta pra gente. Não, eu comecei há 42 anos no mercado do vidro, né? Na linha de Santa Marina Blindex, mais tempo com a Blindex. Na época era Providro, né? A fábrica de vidro estirado aqui no Brasil, em Jacaré, em Caçapava, né? E depois de trabalhar na área do vidro, é por isso que inclusive surgiu o podcast Transformar, né? Porque sempre Gusmão Vidro, Gusmão Vidro. Pô, mas Gusmão, você trabalha com vidro? Não, eu trabalho com máquinas e equipamentos que transformam o vidro. Aí é que surgiu até esse transformar. Mas assim, eu sou um apaixonado, como todo mundo que trabalha no vidro diz que quando a gente se corta com vidro, não sai mais do vidro, né? Fica eternamente no vidro. Além disso, eu sou um cara apaixonado. Desde o início, quando eu tive a oportunidade de ir para a Europa, onde tecnologicamente falando, né, o maquinário, a transformação de toda esse tipo de obra-prima que é feita no vidro, iniciou justamente ali na Itália, na França, e maquinários na Alemanha, né, de peso mesmo, né, na Finlândia. Enfim, hoje até a China, né, começou a se desenvolver, mas naquela época não, era muito restrito e aqui no Brasil não tinha. Quando eu saí da Providro, né, que eu montei a minha empresa, que aí vem a Gusmão Representações, né? E com isso a gente buscou ver o que o mercado precisava, o que o mercado tem de carência nisso daí. Quando eu trabalhava com vidro, eu já havia sentido um pouco dessa carência. Só que num determinado momento eu estava ali para trabalhar com vidro e nas viagens que surgiram, eu comecei a trabalhar esse aspecto transformação do vidro, corte de vidro, bisoteia no vidro, máquinas de furar, e você começa a andar. E tudo aquilo que a gente queria, buscava justamente importar e para trazer. É uma das coisas que eu repito muito, né? Essa frase de buscar lá fora para trazer, porque realmente é lá fora que existia, né? Hoje algumas empresas ainda fabricam aqui no Brasil, mas a tecnologia é realmente uma tecnologia europeia e estrangeira, né? Que a gente traz e depois você tem que dar um apoio, você tem que dar um suporte. E esse suporte que é complicado, porque você lá atrás não tinha ninguém no Brasil que tinha essa expertise de manutenção, de assistência técnica. É uma das coisas que muito me preocuparam, de trazer alguma coisa para os meus clientes aqui e não ter. Hoje eu ainda acabo implicando, Túlio. Por quê? Às vezes dá um problema na máquina, mas não é a máquina. Às vezes é a operação da máquina, né? E aí, não, a máquina parou, ela não está funcionando. Mas não importa, na verdade a gente precisa descobrir o que está acontecendo, o que aconteceu com a máquina, se foi o operador, às vezes um botão de emergência era acionado para questão de segurança, tem os botões de segurança que eram, e aí, minha máquina parou. Aí eu até brincava, né? Eu coloquei um adesivo na máquina lá atrás, onde dizia: esta máquina não funciona se você não ler o manual. Por quê? Porque o manual ajudaria muito a aliviar um pouco disso daí. Então foram muitas coisas que foram surgindo e cada dia mais eu fui mergulhando nesse mercado. Claro que se eu fosse aqui agradecer todas as pessoas que me deram essa oportunidade de estar no vidro, de me aceitar como parceiro, vendo a minha dedicação, a minha receptividade, porque eu não mensurava o tamanho que iríamos chegar hoje no ramo do vidro. Imagina só o Brasil com máquinas hoje que
tem mais no Brasil do que na Europa. Muito bem, vamos aproveitar essas duas deixas que você deu ali, uma para falar da questão da placa que você colocou, né? E geralmente eu conheço aquele meme, né? Que fala, qual o problema que deu na máquina? Ah, naquela peça, aquela mesma. Qual? Aquela que fica atrás da máquina, em frente a ela ali, né? A pecinha que sempre dá o problema. E depois que você falou que talvez não fosse mencionar os nomes das pessoas que te ajudaram. Eu queria talvez que você lembrasse algum momento lá atrás, que foi talvez um momento importante que você fala, olha, lembrando bem, aquilo ali fez a diferença. Ou então aquela pessoa, você não vai ser injusto com quem você não falar aqui. Você só vai me falar 2 ou 3 principais aí que te toca o coração, que lembrou lá nesse seu começo. Quem te ajudou no começo? Não, olha... E ajudou em quê? Veja só. Eu, primeiro... né? Realmente Deus tem dado muita força para mim, porque muitas vezes eu agarrei aquilo com unhas e dentes sozinho, né? E eu acreditava e eu tinha que fazer acontecer. Era importante para mim pegar aquela oportunidade e crescer, né? E quando eu comecei exatamente mais fortemente em máquinas, comecei com o Ezio Khabib, no qual eu mando o meu abraço. O Ezio, não sei se está no Brasil ou na Itália, ele fica sempre... tem essa oportunidade, né, de morar nos 2 países aí, mas é uma pessoa que eu faço questão de frisar. Hoje ele é um concorrente, mas eu diria que não é um concorrente, é um parceiro, é uma pessoa que iniciamos fortemente nas máquinas. Muitas vezes eu falei para ele dessa oportunidade aí, né, que ele me deu lá atrás de estar em conjunto com ele entrando nesse mercado, né? Porque realmente foi um dos que nós, em paralelo, indo para a Europa, para a Itália, onde ele, claro, é italiano e veio da Itália. Sim, te ajudou lá, até na hora de se comunicar, né? Sim. Como era o começo? No começo, então, nós fomos para as feiras da Itália, da Alemanha, e a gente foi pegando mais experiência a cada dia e abraçamos essa junto, né? Que bacana. Porque ele era um fabricante de máquinas periféricas e quando a gente começou a trazer máquinas mais de tecnologias para o Brasil, que tinha um outro direcional, né? Fornos de têmpera, centro de usinagem, máquinas de bisotê, porque antes dessa fase era tudo na mão. Bom, teve outras pessoas. Quando eu entrei no ramo do vidro, propriamente dito, né? Quando eu me cortei com vidro, foi com o François Wett, que era um diretor comercial da Saint-Gobain Santa Marina, aqui na Avenida Santa Marina, onde tudo começou na minha vida, minha infância foi naquela região da fábrica. A minha esposa trabalhou na Santa Marina por muitos anos. Então, sempre que eu faço esse tipo de comentário, é impressionante, alguém já trabalhou de alguma forma na Santa Marina. Eu tinha uma prima que trabalhou na Santa Marina como secretária lá do Samuel Vulca, assistente dele lá, e que era o presidente da Saint-Gobain Santa Marina, no período, né? E foi impressionante que ela falou, puxa, mas nós não convivíamos tanto junto, né? E eu também trabalhei lá. Então, a Saint-Gobain era muito grande. Foi um trampolim para Providro. E outra pessoa que também teve muita paciência, né? Quando eu estava ainda no vidro, voltando um pouquinho antes das máquinas, foi o Renato José da Silveira. Nossa! Esse foi o eterno ali na Providro, né? Era o mais antigo e com bastante paciência. E eu queria citar só mais um nome que é aquilo que eu falei, tem tantas pessoas, né, que eu gostaria de estar citando o nome, mas eu vou acabar me esquecendo de alguns, não esquecendo, né?
mas é uma lista muito grande, claro, sabe? Se não citar alguns, conforme eu falei, você está citando alguns que está vindo no seu coração no momento. E fica combinado assim. Os que ele não citar aqui, reclama aí amanhã que não ouviu o nome dele, e aí você será convidado para um próximo podcast. Aí já põe uma mesa aqui dos seus parceiros que te ajudaram. Nossa. E muito bem. Imagina, né? Então, pode citar. É o Luiz Carlos Galvão. Puxa vida, sabe? Eu tenho um apreço, foi o nosso diretor lá na Providro, e realmente algumas vezes ele fala coisas, quando a gente se encontrava, ele falava coisas assim impressionante que me davam muita força, porque quando eu saí da Providro, da fábrica de vidro, eu perdi o chão, né? Mas não, eu tinha um chão aberto com uma enormidade que foi esse mercado que eu acabei entrando das máquinas, né? Hoje, graças a Deus, né, eu acho que no próximo, ou um dos próximos podcasts, a gente vai ter oportunidade de mostrar a Gusmão hoje como está preparada para atender todos os clientes, e estamos nos fortalecendo a partir do mês de agosto, setembro. A gente já está com bastante novidade, bastante coisas aí que nós vamos empregar para dar mais garantia e mais força para o cliente acreditar em nós. Com fé em Deus, com a ajuda dele, eu vou conseguir transformar a Gusmão pela terceira vez. Ela teve uma transformação na Avenida Pacaembu, que muitos me conheceram ali na Avenida Pacaembu, aqui próximo inclusive, mas acima de tudo a segunda etapa, quando eu conheci uma outra pessoa italiana que abriu as portas para mim e falou: o que você precisar, você pode contar comigo, e é Ângelo Schiatti. Nossa, esse eu considero como se fosse o meu pai, porque é uma pessoa que foi muito braço de ferro, entrou no Brasil com força, e olha, eu até me emociono às vezes em falar o nome dele, porque foi um mestre para mim, na parte de maquinários. Não medi esforços para nada para ajudar, tanto é que a quantidade de máquinas que a gente colocou da Schiatti Ângelo aqui no Brasil foi bem grande, e como ele dizia, né, para durar no tempo, né, equipamento para se durar no tempo. Então é isso aí, Túlio. Tem muita gente, mas esses que eu citei, eu acho que eu são os que não poderia esquecer. Não poderia deixar de registrar. E os que eu já registrei, eu vou registrar enquanto eu tiver vida aqui, porque é um respeito que eu tenho muito grande e consideração por eles. Muito bem. Essa é a importância desse podcast, esse principalmente de hoje, que a gente quer entender a sua trajetória, para mostrar também que você é uma pessoa que tem gratidão, né? Isso é bacana. E lembra de quem te ajudou, isso é muito bonito, e principalmente pelo nome do seu podcast. Não é só porque transforma vidros, né? O podcast, o seu, quando a gente como marketing digital entrou na ideia do transformar também, é o que a gente está mostrando hoje. Você teve, como você falou, vai ter a terceira transformação. Então você teve aí, em primeiro lugar, você transformou a sua vida entrando aí para o ramo do vidro, né? Como você falou, para quem não entendeu, é quando você cortado, é porque cortou, pronto, entrou vidro no sangue. Corre vidro da sua veia, né? Corre vidro na veia. E aí você teve essa transformação. Então estamos contando a história da sua vida, né? Essa transformação é o que o podcast vai contar para vocês também, tá? Então o Pode Transformar, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque esse podcast ainda vai dar muito o que falar, porque ele vai trazer aqui histórias inspiradoras também das pessoas, não só do ramo de transformação de vidro, como do ramo do vidro, fornecedores e clientes, mas com pessoas aí influentes que teve a vida transformada e vai ser convidado num podcast Pode Transformar, que é de uma empresa de transformação de vidro, mas vai mostrar a transformação de
vidas também, né? Transformação, até combina, né? Transformação de vidro e transformação de vidas sendo mostrada aqui no Pode Transformar. É verdade. Esse é o objetivo, para isso que a gente apoiou a sua ideia, a ideia do podcast da Pode Transformar, porque nós vamos levar aí conteúdo relevante para a população em geral, não é só para o pessoal do ramo do vidro. E é claro, isso vai trazer muito mais respeito. É uma ramificação muito grande, elas se cruzam, né? Claro. Como você falou, né? Ampliando os seus meios, né? Cada um vai se engajando junto com todos os podcasts. Perfeito. E aí também o que acontece? Como da mesma forma que uma empresa, por exemplo, a Vale do Rio Doce lá, ela tem que ter uma preocupação com o ambiente, até porque ela usa o ambiente e tal. A outra empresa tem a preocupação em ajudar as famílias carentes. De qualquer forma, você, além de ter as suas preocupações sociais, você também está dando um presente para a sociedade, trazendo histórias de vida, trazendo exemplos, inclusive os seus exemplos, né? Então, quantos exemplos você vai dar aqui, que aliás eu vou perguntar já, quero ver, o pessoal da técnica, por favor, pode ir colocando o vídeo, um dos vídeos da Gusmão, para a gente falar um pouquinho aqui de quem já é a Gusmão hoje e ainda vindo aí com a linha do tempo da sua história. Sim, né? Então você veio sim. crescendo e eu queria saber, nesse meio de caminho, você já agradeceu algumas pessoas, né? E tudo. E com esse seu aprendizado do começo, que recado você deixa hoje, do seu coração, do nada? É uma pergunta que eu estou te fazendo agora, você não esperava essa pergunta. Mas o que você deixa para os novos empreendedores, para as pessoas que vão começar um negócio, você sabendo tudo que você passou para chegar onde você chegou, mas que você chegou, né? Olha onde você já viajou, já tem todas essas empresas que trabalham com você, que você compra maquinário deles. Me explica essa daí primeiro, daqui a pouco você vai dar o conselho, mas o que nós estamos vendo aí? É uma mesa de corte XYZ, esse é um armazenador, um transportador de chapas de vidro para mesa de vidro, né? Okay. Que é para ser feito o corte propriamente na chapa. Perfeito. Sem precisar entrar muito na técnica agora, porque principalmente a parte técnica, o seu cliente, seu fornecedor que está vendo, eles conhecem. Mas Sim. E o público que está vendo também, que tem bastante gente engajando no seu podcast, que eu percebo, o público familiar que não está lá dentro. Como exemplo, assim, esse material você trabalha com essas máquinas, é isso? Sou representante deles das há máquinas, 25 anos, né? Dessa empresa? Revendo as máquinas e também sou representante, distribuidor das máquinas que ele fabrica lá na Itália. Perfeito. Né? Eu tenho a impressão que esse não é um vídeo da sua empresa, é isso? É não, de uma empresa que trabalha com dele. você? É, da empresa. Não, então eu gostaria de ver um vídeo da Gusmão, mas é bom saber que você trabalha com essa máquina. Essa é uma mesa Jumbo, empresa. Essa é uma mesa de laminado, de corte de vidro laminado. Perfeito. Eu vou pedir para a técnica então colocar o da Gusmão. Isso, eu queria ver assim, olha aí, quem é a Gusmão hoje? Olha isso. Então, Gusmão, vendo a potência que é a sua empresa hoje, né? Que eu não quero que você fale do funcionário depois, nem quero que apareça imagem de funcionário agora. Técnica, por favor, eu quero ver a máquina. Isso, eu quero ver os maquinários, muito bem. Isso, perfeito. Então, técnica, pode pôr agora. Então, o pessoal não estava vendo o que eu estou vendo. É isso, eu queria que o pessoal visse o que eu estou vendo. Isso, técnica? Muito bem. Muito bem. Então, essa é uma propaganda... de uma impressora digital de pintura, né? Muito Essa bem. é uma lavadora fabricada lá na Lock. A Lock só fabrica máquinas de até 1,30. Aquilo que passou foi uma máquina de centro de jato d'água. Essa é uma parceria que nós temos com a Rial Argentina. Aqui outra vez a Lock Metalúrgica, que faz os classificadores aqui no Brasil. Aí voltou aquela máquina de corte, né? Ela agora está fazendo uma remoção das películas e a máquina digital de pintura. Essa lavadora, nós aqui só fazemos até 1,30 m, 1,60 m, por questão da minha representação com a Triuse, né? Que é uma das maiores fabricantes de lavadoras de qualidade aqui da Itália, não do Brasil. Muito bem. Então, Gusmão, onde eu quero chegar? Que quem está vendo, seja seu fornecedor,
E eu procuro até ter as máquinas, o segmento das máquinas que possam atender um leque de opções dentro do fabricante, né? Antes a gente trabalhava com 100%, hoje, obviamente, eu estou trabalhando mais estruturadamente nesses equipamentos, que é o centro, o jato d'água, armazenadores de chapa, mesas de corte laminado monolítico, chapas normais, né, grab, como a gente chama, né, ou as mesas de corte para lastras de chapas grande que a gente denomina como jumbo, né, que são chapas de 3,21 por 6 metros, 6 metros e 20. E aí a gente procurar se especializar em poucos para poder atender com segurança a todos os clientes com apoio técnico, peça de reposição. É uma coisa que eu me torno muito repetitivo, meus amigos, e vocês vão ouvir sempre eu falar isso, porque é uma briga, é uma batalha, é uma dedicação que realmente me incomoda se eu não consigo atender o cliente no momento que ele precisa. É claro que se a gente pudesse atender todo mundo na forma que todo mundo gosta de ser atendido, num estalar de dedos, imediatamente que você está com o equipamento parado e precisa de um apoio. Então, é uma das surpresas que nós vamos ter para atender mais o nosso cliente. Foi uma profissão que eu peguei lá atrás, no início, bem quando eu estava gatinhando mesmo, na representação de máquinas, revenda de máquinas, que eu montei uma empresa de assistência técnica, manutenção e instalação de máquinas. Eu nunca deveria ter deixado, nunca, daquela época para cá, se eu tivesse mantido, Túlio, essa empresa, essa oficina de assistência técnica, manutenção, que eu estava seguindo, que eu estava sendo orientado pelos técnicos ali que são formados na mecatrônica no Senai, hoje eu estaria com certeza no degrau que eu gostaria de estar de atendimento ao cliente. Sabe, nós dependemos do cliente, sabe? É isso que eu sou insistente em falar. O cliente, ele compra um equipamento de alto custo. É um valor alto equipamentos para máquinas de vidro. Isso eu não tenho preocupação de falar aqui, porque assim, todos os clientes hoje que nós temos no Brasil, 90% tem ideia de qual é um custo para montar uma fábrica de vidro, uma oficina de vidro, uma transformadora aí de corte, furação, têmpera, laminado. Então, quando um equipamento dá problema, é importante você ter as peças, aquelas de consumo naturais, pronta entrega para ter. É uma coisa que eu sofri muito, porque você tem que importar, tem um custo alto, mas eu não conseguia ter tudo, mas eu conseguia abastecer o meu suporte técnico. Eu até consegui com a Schiatti Angelo fazer isso aí. Hoje não é uma empresa que eu estou seguindo, eu estou falando o nome dela por respeito a ela. Eu acho que eu vou falar a vida inteira dessa empresa, eu acho que enquanto eu tiver vida. Por quê? Porque além de eu conhecer o produto a fundo, ter o apoio que eu tive deles, e eu tenho certeza que eu teria esse apoio até hoje, mesmo não estando mais, porque meu contrato já venceu com eles estão com outra empresa, mas... Já eu quero falar sobre esse assunto. É uma coisa que eu batalho bastante no atendimento, no pós-venda, no atendimento a cliente. Quando eu não consigo, pessoal, é que tem outros como que eu poderia dizer? Forças ocultas. Forças ocultas. Essa é a palavra que muita gente usa até para desviar o assunto, mas é forças ocultas, porque se dependesse de mim, realmente eu vou buscar esse caminho. Perfeito. Então só completando o que você acabou de falar, justamente você quase respondeu a pergunta que eu ia te fazer. Já está quase respondida. Você, por favor, só resuma ela então, eu ia te perguntar, que conselho você dá hoje, então, para
o empreendedor que está começando, para o empreendedor que pretende chegar onde você chegou, que nós mostramos ali, que parte do conselho você já deu, né? Que é o cliente é precioso e tudo. Então, pode falar direto com o empreendedor. Resume o que você falou, por favor. Aquela empresa, e já está entrando empresa no Brasil com esse perfil, tá? Que eu já conheço, que é exatamente aquilo que eu falei há poucos instantes, repetitivamente, mas eu torno a falar, é o apoio técnico, o apoio de peças de reposição. Não adianta fazer como outros países fazem, aonde chega, despeja um monte de máquina, sai vendendo a preços baratos para depois ganhar na manutenção. Chega aqui, vende, mas não tem o apoio técnico correspondente. E os nossos clientes, antes de comprar, clientes e amigos, porque eu tenho mais amigos do que cliente, com certeza, no ramo do vidro, eu vou dizer para eles, pesquisem, realmente as máquinas europeias, elas são tecnologicamente mais avançadas que tem. Mas tem outras máquinas de outros fabricantes de outros países que entraram no Brasil e que não tiveram preço para entrar, mas não tiveram apoio. E isso, a partir do próximo ano, 2024, é que vai ser mais, não é que eu desejo, entendeu? Não é que eu desejo. Por isso, você que é um representante, que revende máquinas no ramo do vidro ou em qualquer ramo, não importa o ramo, mas que seja uma pessoa preocupada com seus clientes. Eu estou há 37 anos, eu posso falar para todos com bastante segurança. Meus amigos, tenho parceiros, concorrente, Moreno Magon, eu não falei de você, Moreno, mas eu tenho o maior respeito por você. Antes era um parceiro, um amigo, hoje é também um concorrente, uma pessoa batalhadora, bastante técnica. É exatamente uma das pessoas que eu acredito que vai entrar nesse mercado arrebentando, Moreno. Porque a preocupação com o cliente é fundamental, peça de reposição, suporte técnico. Eu já vi esse caminho sendo trilhado por você, Moreno. Muito bem, muito bem. Então, ficou aí o conselho que é importante cuidar do cliente. Cuidar de que forma? Dando suporte técnico, fazendo o pós-venda, né? Porque não é só vender, né? Tem que ter o pós-venda também, que é cuidar, ver se ele está entendendo do que comprou, ter as peças de reposição como você falou. Muito bem, Gusmão, muito bem. Essa preocupação é muito importante. Só uma coisinha, Túlio. Tem um detalhe, me desculpa te interromper, mas tem um detalhe que, assim, quando eu falei tanto em peças de reposição, apoio técnico, é claro que os clientes, compradores, eles têm que também se preocupar quando compram um equipamento de alta tecnologia, um alto custo, eles se abastecerem com o mínimo necessário de peças de reposição, porque às vezes o ímpeto de comprar um equipamento, ele vai, corre, compra o primeiro equipamento que indicam e ele mergulha na piscina vazia, porque às vezes ele não tem esse suporte, às vezes dão um suporte técnico, mas não de reposição. Então, quando eu comprar um equipamento com uma extrema tecnologia, comprar algumas peças que são indicadas pelos fabricantes, mas que ninguém, não, só vou comprar quando eu precisar, você está me vendendo o equipamento, quando você puder, você me atende. E não é bem assim, porque às vezes você nunca vai saber quando vai quebrar o equipamento. E os fabricantes, os representantes, eles têm que saber e sabem de quais são as peças prioritárias para você, quando receber a máquina, também ter um lote ali pequeno, mas de peça de reposição imediata, porque uma máquina dessa, com o investimento que é você colocar para funcionar e ela quebrar uma placa, uma peça que seja, você ficar uma semana, um mês às vezes parado, porque também isso vem da Itália, pode parar na alfândega, então tudo isso daí tem que estar ciente. Então, desculpem, eu só quis agregar essa informação, porque não é só o representante que vende também ter todas as peças de reposição, porque é impossível ter tudo, né, no maquinário. Perfeito, perfeito. Gusmão, eu percebo que você
corre não só o vidro na sua veia, mas como o empresário também, o empreendedorismo também. Porque você ter, né? E essa preocupação é muito importante, tudo. O que eu vou tentar tirar um pouquinho de você hoje aqui é um pouquinho da parte pessoal do Guzmão. Né? Porque assim, a gente tem ouvido aí, até nos outros podcasts, é lógico, você está entrevistando as pessoas do seu ramo, por enquanto. Daqui a pouco você vai entrevistar pessoas que transformaram vidas, transformaram o país, e aí com certeza vocês vão falar da vida das pessoas também, né? Não só do ramo do vidro, que esse podcast é por isso que a gente indicou, que é realmente para transformar vidas lá fora, né? Não só transformar vidros, né? Sim. E aí é claro que automaticamente, que é o nosso projeto de marketing, tá, para Guzmão, com certeza a gente tá abrindo aqui, nós como marketing digital, abrindo o jogo do projeto, né? O que é o projeto? Automaticamente, todo mundo já sabe, se você é dando que se recebe, né? Então esse podcast da Guzmão, ele vai estar entregando um grande conteúdo de valor, conteúdo de transformação, conteúdo técnico também para as pessoas que querem entrar no ramo, conteúdo para empreendedor, conteúdo principalmente para as pessoas do seu ramo, é claro, né? Mas e aí tá na cara, é lógico, a gente eu acabei de ver a preocupação da GR Guzmão com o cliente. Sim. Né? A gente vai ver isso, não tem jeito. Então, automaticamente, a pessoa que vai ser ajudada pelo seu podcast nunca vai esquecer das suas falas, das suas palavras, de quem é a GR Guzmão. E aí, Guzmão, eu quero também que as pessoas conheçam as dificuldades, as coisas que acontecem, as pessoas vão se identificar. Eu não sei se você quer abrir, mas se quiser, eu senti que você tem uma gratidão grande por aquela empresa lá da Itália e que trabalhou muitos anos com você. E aí, eu queria saber se você quer falar por qual motivo e como foi que essa empresa não está mais com você hoje, porque tão forte que você é, né, que é a sua empresa, e essa empresa que você gosta tanto não está mais com você. Quer falar do assunto? Não, veja só, não é o caso até de não falar, eu prefiro... já falei o nome dela, né? É uma empresa que eu respeito, tenho maior admiração, não é só pelo presidente, que é o seu Ângelo Schiatti, mas toda a família Schiatti eu tenho maior respeito, maior consideração. Não é que eu não queira falar, é que aí tem situações que a gente hoje... Na verdade, o técnico de representação é que acabou pegando a distribuição. Lógico, a empresa é dele, eles é que são as pessoas indicadas a fazer aquilo que melhor é para a sua empresa. Mas não tenho nenhuma tristeza com a empresa, muito pelo contrário, aprendi muito. Imagina, 35 anos, é uma história que, meu Deus do céu, né? Eu tinha uma relação de pai e filho e de respeito pelas senhora, as filhas, a senhora Emanuele, Elizabeth, Cínzia, né? E Alessandro. Hoje o Alessandro é que administra a parte. Agora, mais pela empresa que acabou pegando. Mas eu preferia não comentar, porque como todos conhecem a minha história, e eu sou uma pessoa assim, como eu já te coloquei, Túlio, eu sou muito amigo das pessoas no Brasil inteiro. Eu me preocupo com as pessoas, eu não sou uma pessoa que quer só ir lá vender. Muito pelo contrário, eu acho que eu nunca vou para vender. Eu vou para ter um diálogo com eles, né? Para bater um papo, para fazer uma consultoria, trocar experiências. E dentro dessas experiências surgem as situações comerciais, né? Porque ninguém vive de só varinha de pescar e peixe. Nós temos que sobreviver. E para mergulhar nessa selva de pedra que existe aí fora, você tem que buscar esses parceiros. Perfeito. E graças a Deus tenho muitos amigos. Perfeito. E fica bacana, de qualquer forma, fica claro para os seus clientes também e para os seus fornecedores que não você... Exatamente, você não teve problema nenhum, inclusive você está agradecido a eles por esse tempo todo e claro. Principalmente que você
que implantou eles no Brasil por mais de 35 anos. Você que implantou a maioria das máquinas então deles que estão no Brasil, foi a sua empresa que colocou. Sim, isso. Com certeza. Inclusive, a primeira oficina técnica que eu montei foi com todo o empenho, toda a dedicação, justamente para começar a galgar. É onde eu nunca deveria ter parado, e aí acabei tomando atitudes que, no final, na fila, eu é que acabei sendo prejudicado na história. Não por parte da Schiatti Angelo, claro, não tenho nada contra eles. Mas, assim, eu me recordo de ter montado uma oficina técnica correspondente. E que vai acontecer. Ainda vai acontecer. Eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de tempo, né? Papai do céu. Tem de gás para gastar, né? Papai do céu que me ajude, né? Tem aí gás. Os nossos clientes aí me dando uma força que todos, desde o início, me deram. Desde o início. Muito bem, que bacana, Gusmão. Olha só, então vamos falar de pra cima então, porque como já sabemos do seu início, né, você já agradeceu bastante pessoas. Aliás, tem uns abraços para mandar, tem gente assistindo aí que você talvez queira lembrar, mandar um abraço. Funcionário, lembra de quantos estão há quantos anos com você? Fala o nome deles aí, manda um abraço. E devem estar assistindo neste momento. Com certeza, sim, estão assistindo. Espero, né, eu acredito, eu falo com certeza, mas acredito que a minha esposa está lá rezando por mim, me dando maior apoio, assim, por telepatia, para mim crescer, para mim continuar forte, né, sendo o nosso porto seguro aí, porque sabe que nesse mercado tudo acontece todo dia, né? E é importante as pessoas saberem que nem todo mundo querem o bem da gente, Túlio. E você como uma pessoa religiosa, né, e eu com certeza vou seguir essa, como eu poderia dizer, Túlio, a questão religiosa. Eu tenho fé em Deus que eu ainda me transforme numa pessoa que, por tanto que eu gosto de fazer e quero fazer o bem para as pessoas, né? Eu tenho que estar essa crença, essa crença para mim poder me fortalecer e continuar seguindo esses passos do bem, né? Que se eu sou uma pessoa do bem, se eu acredito que eu sou do bem, eu só vou ter que praticar o bem. E assim, com certeza o pessoal que trabalha na empresa lá, o Rafael, eu não sei se o Edson, mas o Rafael com certeza, a Érica, a Magda, a Andréia. Pessoal, muito obrigado pelo apoio que vocês me dão. E trabalham bastante tempo comigo, e a gente está fortalecido aí com o engajamento de todos, né? E outra vez falar, né, do Cleiton, né, que deu o nosso start inicial do podcast Pode Transformar, da Gusmão. Olha, vou te contar, viu, Cleiton? Não sei se você está assistindo ou não, né? Porque é um trabalhador da madrugada, trabalha de dia e de noite, bastante, né? Mas um beijão para todos aí, para todos os amigos. Eu queria aproveitar esse podcast para chamar 3 pessoas que com certeza vão revolucionar esse podcast aqui, mas com certeza, sim, vai ser uma coisa que vai... O Jairo, se você conseguir autorização aí, Jairo, espero que você esteja hoje vendo, porque eu sei que você estava assistindo os outros podcasts, pelo menos você me mandou uma mensagem muito interessante, e eu gostaria de aproveitar, eu acho que vai ser muito importante. E você sabe, Jairo, que quando a gente se encontrou lá na Fiesp, eu te disse, cara, eu sou um seguidor teu também de segurança do trabalho, cara. E não sei se a diretoria permite ou não que ele participe, tá? Mas eu espero que sim. O outro vai ser o Silvio, da Bravidros, né? Estamos aguardando, Silvio. Eu acho que seria muito importante também. E eu quero trazer um comercial antigo pra caramba, o cara que tem tudo aqui na cabeça. Parece até que a cabeça dele é desse tamanho, mas a cabeça dele é pequena e a memória dele é que é desse tamanho. Renato José da Silveira, meu incentivador inicial, Renatão. Muito legal. É isso aí.
Muito bem, Gusmão. Olha só. Ó, rapaz, você tinha que ter mesmo um podcast, porque o que você tem de conteúdo, você tem de coisa pra falar e pra mostrar, porque, ó, das 10 perguntas que eu trouxe aqui, eu falei 2 só até agora. Nossa, então... Pois é, não vamos chegar nem na quarta, porque, na verdade, olha como o tempo passa. O papo tá tão bom. Que legal. Nós já estamos partindo pro final, quase. Inclusive, Túlio, temos 15 minutos de podcast ainda para frente só. Túlio, você sabe que as pessoas que eu estou convidando, né, inclusive essas que eu citei aqui, eu falo para eles não se preocuparem, não é um jornalista fazendo pergunta, interrogando para descobrir informações balísticas aí, né? Exato. O pessoal fala, mas qual é o conteúdo? Qual é a pergunta que você vai me fazer você lá? Tem um eu preciso ter um roteiro né? para mim responder. Quer dizer, eles querem... Não é isso, pessoal. Vocês podem ficar tranquilo, viu? O Rogério, eu acho que já tem a experiência, né? Mas o Silvio, quando falou qual o roteiro, eu já falei... Meu Deus, calma, né? Não é um bate-papo. É um bate-papo. Nós vamos bater papo aqui sobre o nosso segmento, sobre as medidas de segurança, para que os nossos clientes, os transformadores de vidro, tenham mais segurança, e é o que bastante também o mercado, né, pede. A Abravidos também, um monte de situações de segurança, mas até certificações que estão abrindo em todas as firmas, garantias de trabalho, como vidro temperado laminado e tantas outras coisas que... inclusive, uma das matérias que eu quero falar com o Silvio é sobre os bombeiros, que eu acho que o pessoal vai gostar muito de falar, a segurança dos bombeiros com vidro. Olha que legal, que bacana. Os vidros anti-chama e um monte de coisas que podem surgir. Eu não quero ficar dando aqui, mas eu quero aproveitar isso aí para... Muito bem, não quer dar spoiler, né? E tem tanto assunto mesmo que, igual eu falei, né? Precisa mesmo de um podcast para ir falando e sabendo. E, por exemplo, eu vi lá os vídeos do dia que eu fui lá, vídeos enfeitados, tem cada coisa, cada tecnologia. Eu vou até te falar umas 3, 4 perguntas que eu faria para você aqui, mas muito provável que não vai dar para você responder, a não ser que você queira responder alguma. Mas você precisa de ver, que é inclusive o motivo desse nosso podcast aqui, pra gente ouvir você falar, saber da sua vida. E você precisava se ver aqui, eu te vendo agora, você falando pra eles, não se preocupa não, nós vamos bater um papo e tudo mais. Você tinha essa preocupação, e olha aí que bacana. Você tá ótimo, Gusmão, falando muito bem, já é um apresentador aí, parabéns. Parabéns pelo seu podcast, obrigado. Pela apresentação que você tá fazendo. E depois eu quero, ali no final, que você deu o seu recado final, é um recado pessoal, eu quero sentir. E você falou uma coisa bacana, pessoal, também, que eu tô tentando puxar também esse nosso podcast aqui pro lado pessoal, né? Sim. Quando você falou da fé, tem uma coisa que eu faço em todos os podcasts, tanto no meu Influenciadores, quanto no podcast A Liga Empreendedores. E aqui tô no seu podcast, né? Não poderia deixar de falar. Obrigado. Eu costumo falar assim que meu talento, meu ministério, né? Que então é o ministério da igreja, eu trago meu talento e falo disso aí também, que é falar de Deus, porque tudo que a gente tem na vida é Deus que nos dá, né? É Deus e que olha nos dá. Que bênção que o Espírito Santo está no meio de nós, tocou você, para você puxar do assunto, inclusive, falou de que um dia quer estar com a nossa mesma fé, seguindo aí, sendo um cristão, né? Que a gente sente que você já é, claro, mas você quer, no caso, acompanhar, estar ali numa denominação. Sim, é né? verdade. E aí estamos de braços abertos aí para te receber. Para quem não sabe, eu sou professor de classe bíblica, faço gosto de que um dia você seja meu aluno. Obrigado. Vamos lá estudar, falar sobre a Bíblia, aprender um pouco mais, para você falar o que falta para eu chegar. Fé eu já tenho. O que falta para eu acompanhar aí? Vamos ver o que falta, que pelo visto não falta nada, né? É só você falar, agora eu vou dedicar uma parte do meu tempo aí às coisas de Deus. Mas que eu já sei que uma parte do seu coração você já dedica a Deus, Gusmão. Isso é importante, porque tudo que você tem hoje, tudo que você é Deus que te conhece desde que você estava no ventre da sua mãe e já sabia quem você seria, já te amava, e não há o que você faça que possa Deus te amar menos do que Ele te ama. É verdade. Eu costumo dizer, né, nas minhas conversas com Deus, emoções que tocam a nossa fragilidade.
desculpem, mas não pedi para estar aqui. Ele que me trouxe. Então, a qualquer momento a gente volta para ele. Nós estamos um período passageiro. E o que a gente puder fazer o melhor. O que a gente puder fazer o melhor de tudo isso. Já estamos agradecidos. Desculpa, pessoal. Desculpa, Júlio, Túlio. Mas sou uma pessoa muito emotiva, muito fraca nesse ponto. Mas devagar eu estou me fortalecendo e me perdoem o meu momento emotivo aí. Mas a gente vive escrevendo os livros da vida. E vim da onde eu vim, minha escrivania está cheia de livros. Muitos livros, muitas histórias. E cada dia que passa, cada situação que passa, a gente escreve uma história nova. Essa é uma história nova, essa é uma transformação da minha vida, e eu espero que essa transformação me leve muito além. Que Deus nos abençoe e nos dê força para continuar. Gusmão, eu tô aqui emocionado também, viu? Eu deixei você falar, você se emocionar, porque é isso que mostra cada ser humano. Tô aqui na minha frente com um ser humano que eu já vinha conhecendo, um ser humano que tem um coração por trás de toda essa fortaleza. Inclusive, percebo que você não abre tudo que você passou, porque a gente como empreendedor, no Empreendedores da Liga, a gente costuma mostrar, hoje eles usam a palavra perrengue, né? Perrengue é até uma palavra meio engraçada para um negócio tão pesado que a gente passa. Não são só os perrengues, são os desafios, as tristezas até que a gente passa, e às vezes sozinho, nessa trajetória, nessa luta. E todo mundo pensa que a gente, né, que a gente é diferente daquilo que muita gente fala. Puxa, é tão difícil falar com você, Gusmão. É nada, é nada. A gente tem que abrir o coração e seguir em frente. É isso que eu fiz aqui, abrir meu coração para a gente seguir em frente, sabe? E esse perrengue que você fala, a gente passa e muita gente nem sabe. A gente às vezes conversa com o nosso travesseiro. Papai do céu é nosso travesseiro, né? Que eu costumo, né? Dentro da minha religião, que eu creio em Deus, é pedir a Deus que me dê forças para mim continuar batalhando, porque, sabe, só Ele sabe a história verdadeira de tudo que a gente passa. Só Deus Deus conhece o nosso coração, as nossas intenções, e às vezes a gente não pode nem abrir para a pessoa que está do lado, ou para a pessoa que está próximo. Exato, exatamente. Ou às vezes a gente é até injustiçado também, com algumas coisas que você agiu de uma forma e as pessoas talvez interpretam de outra. Diferente. E aí eu conheço muito disso e vivo com pessoas que passam por isso. E fiquei sabendo um pouquinho da sua história também, de algumas coisas que, isso eu posso falar, ninguém vai saber do que eu tô falando, mas de traições que você passou, não da vida pessoal, de empresa mesmo, né? Problemas na empresa, problemas de gente que te traiu na empresa. Seres gente humanos, né? Seres humanos. Gente que você confiou. E tem, como tem, às vezes tem um funcionário que você confia e o funcionário ou te trai, ou tem outros que te colocam no pau também, pessoas que você ajudou e tal. E muitas coisas acontecem com o empreendedor. E muitas vezes a pessoa te olha ali como, o cara tem dinheiro, é a fortaleza, e não enxerga que tem um ser humano ali atrás. Exatamente. Então eu tenho visto esse ser humano que está à minha frente, que é você, e consegui que as pessoas vissem um pedaço desse ser humano. Porque
muitas vezes a gente entende todo o poder de Jesus, e aí a gente fala, para entender ali, que até Jesus, a gente fala, Jesus chorou. Então até Jesus chorou. Então você entendeu ali também a fragilidade, a fraqueza de Jesus, mesmo sendo um Deus, né? Então ele teve aqui como ser humano, então ele também sofreu ali como ser humano, né? E no caso, que as pessoas conheçam, que não tem ali um homem de ferro, né? O tamanho não significa exatamente, força. Não só o tamanho, como o poder também. Você tem poder, você tem um poder financeiro, você tem poder por trás de uma empresa, você tem poder de influência. Você tem, se você for comparar com os milhares de brasileiros, os empresários eles estão num outro patamar. Né? Isso claro que por isso que é importante a gente ter essa consciência também de ajudar as pessoas, as famílias necessitadas, tudo isso, mas não é desse assunto que eu estou falando agora, estou falando do contrário. A gente consegue enxergar quem precisa e que a gente tem uma ação solidária. E o que eu quero mostrar aqui é que também todos nós e também os funcionários e também os parceiros e outras pessoas também tem que enxergar essa pessoa referência de forma humanitária também, solidária, humanitária. Peraí, aquela pessoa também tem sentimento, aquela pessoa também sofreu, aquela pessoa também pode não estar gostando daquilo, ou então está se chateando com aquilo outro. Né? É muito importante que as pessoas olhem a gente, o empreendedor, ou o empresário, como um ser humano também. Né? Então você imagine a luta de cada um. Resumindo, não tem vida fácil para ninguém, porque nós estamos aqui na Terra. Né? Enquanto a gente não estiver no céu, não será fácil. Não é. Né? Então quando a gente falando de Deus, né? Deus prometeu para a gente que a gente vai ter, que um dia todos nós vamos morar com ele, aí sim nós seremos felizes para sempre. Fora Deus isso, quiser. Aqui é muita luta. Algumas vitórias também, graças a Deus, né, Gusmão? Sim, graças a Deus. E você como um homem vitorioso, para as pessoas não pensarem que é só vitória, a gente mostrou aqui também que o Gusmão já passou alguns perrengues, já passou algumas coisas difíceis e tem um coração de carne e osso, né, Gusmão? Opa, com certeza, né? Se corta, se machuca, se fere. É isso aí. O sangue é de vidro, mas é vermelho também, né? Mas é vermelho também. Muito bem, Gusmão. Fiquei aí realmente emocionante aí ver que você tem todo esse amor pela sua empresa, pelas pessoas. Né? As perguntas que eu iria te fazer e não deu tempo aqui, algumas, né? Que você com certeza tem tudo isso. Eu ia perguntar como a sua empresa se mantém atualizada, né? E acompanha as tendências do seu setor, né? Eu posso dizer que ela se mantém atualizada no marketing, viu? Tá bem, tá ó, pra cima. Tá bombando, Tá bombando aí agora, tá até com um podcast da Gusmão, Jerry Gusmão. Estamos indo pros momentos finais, tá, Gusmão? Você praticamente já deu o seu recado final, foi fantástico, foi lindo, foi no seu momento, a sua emoção. Você só vai dar um tchau agora, basicamente, né? Sim. E aí eu ia perguntar os critérios de qualidade. Você falou muito aqui também sua preocupação com o cliente nessa questão, né, de qualidade. Parceria com as empresas, você falou muito de empresa, né? Mas falou muito mais parceria com outras instituições e empresas. São perguntas que a gente ainda vai fazer num outro momento, a gente vai ter a oportunidade de estar aqui com você novamente. Obrigado. Quem sabe uma trupe aqui, né? Alguma turma sua, eu puder estar no meio, vamos vir aí falar, porque o seu podcast com certeza vai ficar muito concorrido. Muita gente querendo vir falar, participar. E eu reforço isso, pessoal. Eu estou tendo diálogo com muitas pessoas aí no paralelo, porque e alguns preocupados com o conteúdo da coisa, mas aqui é um bate-papo informativo, né? Não é um bate-papo da Globo, né? Porque o bate-papo da Globo é para descobrir as coisas. O nosso aqui é para transformar, fortalecer cada dia mais o nosso relacionamento. Às vezes a gente o território nosso é tão grande, a gente não consegue visitar todas as pessoas, às vezes num ano, de 2 anos, ou mais até, para a gente conseguir girar todo o nosso continente, todo o nosso Brasilzão aqui para visitar todo mundo. Mas aquele que inclusive se prontificar a me ligar: ô Gusmão, gostaria de participar do seu podcast para a gente conversar, gostaria de falar sobre um tema, a gente discutir, a gente conversar sobre um tema.
Eu estou totalmente disposto, esse é o motivo, não é só eu falar, mas a gente trocar ideias e trazer melhorias para o mercado nosso, mercado do vidro. O que eu mais, lá atrás, há muitos anos, que eu quis trazer para o mercado, eu quase que consegui tudo. Como eu falei no decorrer desse bate-papo aqui, algumas coisas eu não consegui finalizar até a parte que teria que finalizar, mas ainda tenho vida para fazer. Então venham, estou esperando, desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe. Hoje está um frio, só um vinhozinho, um chocolate para a gente poder despertar. Túlio, muito obrigado pela ajuda que você me deu aí. Esse bate-papo com você é sempre engrandecedor e convincente, né? Na verdade, o Túlio, a gente conversa meia hora com ele, já está feito, né, Júlio? Túlio. Obrigado, Guzmão. Eu que agradeço o convite, agradeço aí o espaço que você deu para a gente poder falar, conversar, puxar aí do nosso cliente aí e parceiro Guzmão e te falar, Guzmão, que realmente eu me sinto aí satisfeito como empresa e como amigo seu também, de ver onde você está chegando. Aliás, já sei quem você é, né? Onde você já chegou como empresa com a GR Guzmão. Parabéns, você é um exemplo para nós como empresário. Amém. Obrigado. E agora eu vou falar, talvez você não esteja enxergando mais, porque talvez não fosse o seu sonho, mas onde você está aqui no seu podcast é sonho de muitas pessoas, de milhares de pessoas neste país, de ter um podcast, Olha ser só. um apresentador de podcast. Nossa. É realmente sonho. Mais uma conquista. É uma conquista, exatamente. É uma conquista que eu te parabenizo. Que bacana. E você poder dar espaço para as pessoas falar das suas vidas, das suas empresas, você está proporcionando uma coisa grande para as pessoas. Você está proporcionando às empresas, seus parceiros, seus clientes, seus fornecedores, poder vir falar da empresa deles aqui. E, Guzmão, vou mais além. Eu posso até falar, pelo menos por enquanto, sem cobrar, Guzmão. Você está fazendo isso de graça assim, para as pessoas. Você está fazendo... a sua empresa está proporcionando isso. Né? Então isso é fantástico. Isso é algo fantástico mesmo. Legal. Obrigado, Túlio. Muito obrigado. Tá, então, graças parabéns. A você tendo paciência aí e me ensinando, me pilotando. Devagarzinho a gente vai se descontraindo e vai se soltando. Eu sou meio emotivo, né? Meio chorão. Meio não, né? Emotivo. E às vezes a gente faz um perrengue. Foi bonito demais. E é isso, quero terminar assim com um aplauso aqui, cara. Estamos na câmera do meio, com um aplauso para você, para sua empresa e para esse podcast, que realmente estou vendo que ele vai ter o objetivo e tem o objetivo de transformar vidas, transformar empresas, transformar pessoas. Amém. Através das mensagens que serão dadas aqui. Obrigado. Inclusive você fez isso hoje, mostrando de onde você veio e quem você é, inclusive o seu coração. Parabéns, Guzmão. Parabéns, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado a todos da técnica também. Valeu, pessoal. Um grande abraço.